Antes de começar a falar qualquer coisa, gostaria agora que a igreja estivesse orando para que seja falado aqui, né? Tudo que seja falado aqui seja para um crescimento. Tudo que seja falado aqui seja algo para um aprendizado nosso, que nós possamos ter a capacidade de também compartilhar isso. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nesse momento, Pai querido, nos colocamos na Tua presença, Pai, te pedindo, Pai, sabedoria. Cremos, Senhor Deus, que Tu estás aqui e que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, habita em nós. E o Teu Espírito Santo agora, Senhor Deus, irá, Senhor, tocar cada coração. Aquele coração, Senhor Deus, que necessita, Senhor Deus, saber mais. Aquele coração, Senhor Deus, que está em dúvida. E por algum motivo, Senhor Deus, o mundo tem, Senhor, tentado ele de uma forma ou de outra, Pai. Que tem, Senhor Deus, falhado, Pai. Que tem andado, Senhor Deus, cego em meio a esse mundo, Pai. Vem iluminar, ó Pai. Tu és a luz que nós conhecemos, ó Pai. Venha nos capacitar, Senhor Deus, para compartilhar essa luz com o mundo, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. O que eu vou falar hoje, pode colocar ali. Crer ou não crer, eis a questão. Parafraseando aquela famosa frase, né, da tragédia de Hamlet, né? Shakespeare, se lá ser ou não ser, eis a questão, né? A gente sempre ouve nos filmes, ouve em desenhos, né? Mas agora, trazendo ao nosso meio, crer ou não crer, eis a questão. Porque o tema do Compra Jovem, esse ano, é: não tenho fé suficiente para ser ateu. Então, é assim, em primeiro momento é um negócio meio confuso, né? Como assim, não tenho fé ateu? Né? O que está falando? Eu vou botar princípio, né? Mas a verdade é o seguinte: se nós pararmos para analisar friamente, é necessário ter muita fé para você crer no nada do que crer em alguma coisa. Então é isso que nós vamos tentar passar durante todo esse Compra Jovem, é esse ponto de vista. Mostrar que nós não cremos numa mitologia, nós não cremos em algo que não existe, nós cremos em algo real. Nós cremos em algo tão real que ele transcende do infinito aonde ele pertence para esse infinito em que nós estamos. Porque nós, como seres finitos, a nossa vida só tem sentido quando nós pensamos na infinitude do nosso Criador. E independente, nós aqui temos o privilégio de estarmos na igreja cristã, conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a verdade, mas muitos outros não conhecem e procuram os mais diversos lugares. Muitas vezes baixam a cabeça, tem aquela crise existencial, não sabe no que crer. E hoje em dia nós estamos vendo um fenômeno acontecer, que é cada vez mais pessoas se declarar que não crê absolutamente em nada. Aquela crise existencial, na verdade, está tão difícil achar no que crer, prefere se abster de todo qualquer tipo de crença e declarar-se ateu. Né? Então, é nesse sentido que eu quero conversar com vocês hoje. Crer, querendo ou não, implica em fé. E crer, até mesmo o ateu, ele precisa crer que ele é ateu. Né? Então ele tem que crer que ele é ateu. Se você não crê em nada, você tem que crer que você não crê em nada. Eu não creio em nada. Você acredita que você não crê em nada? Ah, sim, eu acredito. Então você crê que você não crê em nada. Então você tem fé que você não crê em nada. Então, todos creem em alguma coisa. Então, querendo ou não, e até mesmo se nós formos ver a palavra fé, o significado dela é crença, crédito, convicção,
Convicção da existência de algum fato ou da veracidade de alguma afirmação. Ato intelectual de agarrar-se à certeza de algo. Ou, resumindo tudo isso aí, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Hebreus 11. Então, fatos que ainda não aconteceram. Há tantas coisas que são hoje expressas, são hoje colocadas para nós que ainda não aconteceram, mas nós aceitamos como verdadeiras. Por exemplo, a previsão do tempo, né? Apesar que está difícil acreditar na previsão do tempo, mas mesmo assim, se nós vamos sair, né, estou querendo ir para o lago amanhã, eu vou olhar a previsão do tempo, né? Vou lá, quero pescar, né? Ir para a praia, vou olhar a previsão do tempo. Será que vai chover? Eu tenho que ter tempo. E assim como os cientistas, meteorologistas, eles precisam ter tempo, né? Então, o princípio é o mesmo. Então, eles vão usar uma base científica, um estudo previamente já estudado, previamente já postulado, fundamentalizado, para que assim vá ali e afirme, amanhã, segundo os equipamentos, vai chover. Amanhã vai fazer sol. Amanhã vai fazer sol com chuva. Ou, né? Geralmente é assim. Só assim, vai ter sol com algumas pancadas de chuva. Isso eu já sabia. E também assim seria como eu prever e dizer que haverá um dia que Jesus Cristo voltará à terra e buscará os seus escolhidos. Isso. Mas que tipo de previsão é essa? Está baseado no quê? Estou baseado num livro, chama Bíblia Sagrada. É uma ciência. Nós estudamos e temos a base disso aí. Há fatos verídicos, comprovados. Então, é a mesma roupagem, é a mesma roupa. A única diferença é que é como se um tivesse um smoking, o outro uma roupa de mergulho. Mas a roupa é uma só. É uma crença, é uma fé, é um postulado, é uma ciência. Mas só que o ateísmo, ele tem cada vez mais se colocado, cada vez mais se categorizado na nossa sociedade, principalmente em meio aos jovens, né? E até mesmo nós vemos algumas coisas engraçadas, como isso aqui, né? Eu sou ateu, graças a Deus. É engraçado se não fosse tão trágico, né? Tão trágico a vida desse camarada. Esse aí é o Luiz Brunel, ele era cineasta, não sei onde é que ele está agora. Por essa frase, não deve ser um lugar muito bom. Mas, veja bem, toda aquela pessoa que diz que não crê, muitas vezes, ela diz que não crê, porque aquilo, para ela, é propício. Então, fica tranquilo. Vamos dizer assim, é muito mais fácil para alguém dizer que não crê, quando a crença implica em regras, implica em uma forma de vida diferente. Então fica mais fácil eu me abster dessa fé. E daí há essas situações, dizer assim, graças a Deus eu sou ateu. Mas aquela velha situação de que na hora que o avião cai, né, todo ateu clama a Deus, né? Mas é verdade. Porque no fundo, por mais dúvida que você tenha, por mais ateu que a pessoa seja, no fundo ela percebe que a sua existência não é baseada no acaso. Ela não é um aborto da natureza. Se fôssemos assim, seríamos um aborto da natureza sem propósito na nossa vida. Mas nós temos um propósito. E quando nós achamos esse propósito, é maravilhoso. É maravilhoso viver esse propósito. Agora, se você não tem esse propósito, como é que você fica?
Você sabe aquela cara, né? Vai dizer que ele não está querendo se suicidar. Essa foto não está muito boa, mas eu acho que ele queria se suicidar. Mas, referente a crer em Deus, nós temos que definir exatamente a crença em Deus, ou crença no ateísmo, ou crença em qualquer outro tipo de crença. O que é crer, ser crente, e o que é ter credo. Porque a palavra credo, ela se aplica muito bem, às vezes, a alguns tipos de ateus e também a alguns tipos de cristãos. Ele é credo. Como assim credo? Segundo a etimologia da palavra ali, credo vem do latim credulus, quer dizer ingênuo, que crê facilmente em qualquer coisa que lhe é dito, que acredita em tudo que vê sem buscar comprovação, que não tem malícia, que não sabe enganar, que não age com maldade. Indivíduo que acredita facilmente em tudo. Quem é ingênuo? Nós temos muita gente crédula dentro de muitas igrejas, assim como temos muita gente crédula fora das igrejas. Nós temos muitos crédulos que se dizem, nós costumamos chamar os ateus crédulos de ateu todinho, né? Até a data frase que eu estou dizendo. Por quê? Porque ele simplesmente se diz crédulo no ateísmo, porque ali é mais propício para ele naquele momento. É mais tranquilo. Assim também, como infelizmente, nós vemos muitas igrejas lotadas de pessoas crédulas, né? Lotadas de pessoas crédulas. Por quê? Quando nós falamos de crente, aí a história muda. Porque crente, ele vem de uma outra palavra. A raiz dessa palavra é outra palavra. Também vem do latim, vem do latim credente, que é a pessoa que tem fé religiosa, ou sectária de uma religião, ou ainda, que pessoa que acredita a partir de uma evidência racional. Eu não creio só porque o fulano falou. Não creio porque aquilo é mais bonito. Creio porque aquilo faz sentido. Creio porque ele foi, viu, comprovou, e aquele raciocínio te trouxe a essa crença. E assim que é. Porque a crença em Deus não é simplesmente algo que você vem à igreja, alguém põe as mãos sobre você e você sai crendo. Não. Para você crer, necessita usar o seu racional. Você tem que ler. Você vai. E ler a Bíblia não é algo fácil. Não é para qualquer um. Ler a Bíblia é algo extremamente racional. Tanto é que é comprovado que geralmente aqueles jovens que têm o hábito da leitura da palavra, que têm o hábito de estar sempre ali lendo os textos, comparando textos, esses jovens ele têm uma facilidade tremenda para produzir textos na escola, ele tem uma facilidade tremenda até mesmo para adquirir outros tipos de conhecimento. Porque a palavra é a fonte de todo conhecimento. Tá. Mas então, vemos essa questão. Vimos ali essa relação ao crente e ao credo. Mas só que nós sabemos também que entre o ateu, aquele que se diz ateu, quando alguém disser para vocês que, eu sou ateu, você pode falar para ele tranquilamente: olha, não acredito em você não. Porque é difícil você acreditar em um ateu. Por quê? Porque a palavra ateu, ela vem do grego theos. E seria a negação de theos, que é Deus. Então você está negando a existência de Deus. Tá bom? Você pode negar a existência de Deus. Já que você está a negar a existência de Deus, por favor, prove para mim que Deus não existe. Daí não dá, né, irmão?
eu acho que eu deixei meu todinho em casa. Né? Aí corre só o todinho. Porque não tem como você provar a não existência de Deus. Agora, a existência de Deus é possível de provar? Sim, é possível de provar. Amanhã o Jair vai falar sobre isso aí, né? Então vai estar, nós vamos dizer que é totalmente possível. Não só possível provar a existência, como é possível provar. Mas esse provar eu estou falando do experimentar. Tá? Mas então, logicamente que o ateu, a palavra ateu, ela não faz lógica, mas ela acabou ficando popular da mesma forma que a palavra índio aqui no Brasil, né? Chamamos, que os portugueses viram lá os nativos e chamaram de índio, pensando que eles tinham chegado na Índia. Mas até hoje os índios, índio americano, índio brasileiro, né? Mas ficou então essa palavra então por costume. Mas na realidade, a pessoa que nega a existência de Deus, ela vai dizer para você assim: ó, eu nego a existência de Deus, mas não posso provar a não existência de Deus. Né? Então, o que ele é na realidade? Ele não tem a gnose, o conhecimento. Então ele é um agnóstico, tá? Que vem do grego agnose, não sei, não conheço. Então ele é totalmente desconhecido, ele não sabe onde ele está, quem é ele, para onde ele vai, da onde ele veio, por que ele está nessa. Né? Ele é como aquela coisa que fica sob a água. Né? Exatamente isso que vocês imaginaram. Você imaginou uma tábua, né? Fica sobre a água, ela flutua, ela boia, né? Fica boiando. Você não estava pensando nisso, né? Vai pra cá. Não. Mas é verdade. E inclusive nós temos também na palavra, dizendo sobre essas pessoas. Né? São pessoas que qualquer vento de doutrina leva para um lado, leva para o outro. Falta o corpo seguro da palavra. Falta a verdade absoluta, que é a essência de Deus. Então, mas só que, da mesma forma, você se dizer agnóstico, você está na galera, né? Por quê? Você está de bem com aquele que diz que não acredita nada e está de bem com aquele que diz que acredita. Mas na verdade está em cima do muro. Né? No fundo, você não passa de um covarde. Né? Você não tem coragem de buscar, não tem coragem de se posicionar. Mas só que nós vivemos num mundo que está assim. Né? E a palavra também diz algo sobre os covardes. Né? E no final dos dias, os covardes não tem porquê viver uma eternidade na presença de Deus. Deus não quer covarde, né? Então, a falta de conhecimento. A falta de conhecimento vem pela falta de busca desse conhecimento. A falta de você pegar e se colocar a favor ou contra, mas se posicionar contra baseado em algo racional. Tá. E daí nós temos também outro tipo de não crente, né? Que seria o deísmo. O deísmo, ele é um sistema em que os que creem, eles creem em Deus, até acreditam em Deus, mas só que não o Deus da forma que ele é. Tem que ser da forma que ele já acredita. Então eles tiram um dos atributos de Deus. Não, Deus existe, tá bom. Não tem como negar, verdade. Tá certo, Deus existe, mas ele não é onipotente. Porque se ele fosse onipotente, ele ia lá dar água para o cara que está lá no Nordeste. Né? Mas a existência de Deus é falta de Deus, não é falta de água. Né? Então é totalmente. E quem teria que dar água seria nós mesmos. A água está lá disponível. Então não é Deus que teria. Para Deus poder descer aqui e dar água às pessoas do Nordeste, né, teria que acabar com o mal. Para isso, acabaria com todo o mal. Tem algum bom aqui? Acho que não sobrava ninguém, né?
Então, mas o deísmo, ele foi algo que foi proposto, né? E por Voltaire, mais ou menos no século XVI, ele chegou à lógica de que a existência de Deus realmente não tem como você negar a existência de Deus, mas ele não queria aceitar um Deus que fosse todo poderoso, muito menos um Deus que fosse fosse onipresente. Então sempre o deísmo ele quer negar os atributos de Deus. Ele quer dizer, não, é o filho de Deus, mas esse Deus aqui é desse tipo. Mas Deus ele é conforme. Não, por exemplo, não, eu até aceito a Deus, mas eu só aceito a Deus se eu puder ter quantas mulheres eu quiser. Então aceita a Deus, mas não aceita a Deus na sua totalidade, que aquilo que ele te disse. Eu aceito a Deus, mas eu não quero ter compromisso com ele. Então, no fim das contas, você acaba negando os atributos de Deus. E daí nós temos ali outro tipo de credo, que é o cético. O cético é aquele que ele descrente tudo, não acredita em nada. Ele não acredita nem que ele é cético. Ele não acredita nem ele mesmo. Então nem pode ser definido. Então, ele é descrente, ele duvida de tudo. Mas, às vezes, nós temos céticos cristãos, né? Nós temos céticos cristãos. Por quê? Ele só crê que ele vê. Ele duvida de tudo. Alguém me conta bem? Não, eu não acredito, certo? Alguém vai lá e fala assim, aconteceu tal coisa, sabe? Eu não acredito. Eu só acredito mesmo. Né? Tem um camarada também que só acreditou mesmo, né? Aí Jesus fez ele tocar nas feridas dele. Né? E ele falou assim, era aquele que foi ele. Então, essa é a situação. Esse é o cético. E hoje nós temos muito cético. Até mesmo percebemos que o mundo, em certos momentos, nos leva a criar um certo ceticismo. Porque, querendo ou não, dependendo do teu grau de inocência, um momento ou outro, alguém vai querer passar a perna. Então, um grau de ceticismo nunca é ruim. Agora, você ser cético de tudo, isso vai ser muito ruim para você. E ali, nós temos ali por último, que seria o nosso caso, o caso da maioria, o teísta. O teísta é aquele que crê em Deus, acredita na existência de Deus. Olha, se nós fôssemos fragmentar esse teísta, que nós vimos até amanhã de manhã, porque daí tem vários outros ali, né? Nós vamos ficar no teísta, no monoteísta, porque daí teria o panteísta, teria aquele que acredita que Deus é todas as coisas, tem o politeísta, que acredita em vários deuses, como lá na Índia, né? Também acredita em diversos deuses. Mas dentro do teísmo, nós temos que tomar muito cuidado, que ele crê em Deus, também está se tornando uma certa moda o teísmo aberto. Aquele que também tenta negar aquele que ele nega o teísmo aberto, ele nega alguns atributos de Deus. Então daí eles começam a moldar um Deus mais específico. Por exemplo, até mesmo há pouco tempo atrás havia uma igreja que ela dizia assim, ela ia dentro das boates gays, e falava para a galera, o seguinte, podem continuar, continue, porque Jesus morreu na cruz e já perdoou todos os seus pecados. Então vocês fiquem à vontade, continuem pecando à vontade, depois quando Jesus voltar, está tudo perdoado. Né? É bem provocante, não? Não é verdade? Está vendo? Não? Mas qual que eu aceito essa situação, né? Tudo posso, né? Então, se tudo posso, comamos e levamos, né? Mas amanhã morrerá. Então, categorizando cada uma dessas crenças,
Eu quero chegar nessas duas modalidades aqui, que começou a surgir com a não crença, com a tentativa. No final das contas, é tudo uma tentativa de negar o Deus. Lembrando que tudo isso, esses pensamentos, surgem numa época em que a igreja estava corrompida. Então esses pensamentos só surgiram porque a verdade absoluta não estava sendo pregada. A verdade absoluta, aquela lógica que é superior a tudo, não estava sendo colocada. Por isso, dá espaço a todas as outras vertentes. Porque se a verdade está sendo pregada de forma falha, então se dá espaço para as mentiras surgirem, né? Para uma forma de contornar aquilo lá. Seria a mesma situação assim: se você acredita numa pessoa, aquela pessoa é fiel contigo. Sempre quando você pede uma ajuda, ela sempre está ali, fiel contigo. Daí depois de um certo momento você percebe que aquela pessoa não é tão fiel assim. Você já não acredita mais naquela pessoa. Você vai, porque na próxima vez você vai pedir ajuda para outra pessoa. Vai começar a duvidar daquela pessoa, você começa a ver as falhas dela. Assim era com a igreja da época. Então a igreja da época começou a falhar. Então surgindo essas outras vertentes, esses outros pensamentos. Então ali nós temos o idealismo. O idealismo, ele surge, ele é uma junção das diversas filosofias, tá? Filosofia de Platão, onde coloca que o mundo perfeito é o mundo das ideias. Então, o mundo das ideias, então, por exemplo, esse notebook aqui, ele está aqui no mundo real. Mas no mundo das ideias, antes de ser concebido no mundo real, ele foi concebido no mundo das ideias. No mundo das ideias ele era perfeito, sem nenhum problema. Da hora que chega aqui, ele está em Windows. Dá todos esses problemas, tela azul, né? Tá. Então não ficou perfeito. Mas no mundo das ideias ele tinha um sistema operacional perfeito. Então é assim. Então ali acredita-se que a realidade, quer dizer, seria basicamente a realidade, ela está expressa no mundo das ideias. Então eles começou-se a duvidar de tudo. Então, quer dizer, que esse banco aqui na realidade não existe aqui, presente. Poxa, os caras fumavam um troço muito pesado para ficar nessa marca. Você imagina, né? Fumavam demais. Mas o cara fala assim, ó, mano, você não existe não, ligado? Você não está aqui não. Está lá no mundo das ideias. E daí assim, mas tudo isso para quê? Para negar simplesmente a existência de Deus. Então, Deus é só uma ideia. A perfeição de Deus, ele não existe no mundo real. Ele só existe, é uma ideia. Então, por isso que todos creem nisso. Então, tudo isso para surgir essa colocação. E daí temos, contraposto ao idealismo, tem o realismo. Ali o realismo é muito do que nós estamos vivendo hoje. Os objetos estão aqui, né, mesmo sem serem observados e percebidos. É como, quer dizer, por exemplo, todos vocês acreditam que nós estamos mergulhados num tanque de ar, de oxigênio. Alguns de vocês estão vendo oxigênio? Não estamos vendo oxigênio, mas o oxigênio é real, foi comprovado a existência do gás oxigênio, e no meio do gás oxigênio tem outros componentes, e a qual nós respiramos e tudo mais. Então, foi comprovado cientificamente, foi postulado, então isso é real. Então nós aceitamos isso. Então sempre nós estamos faltando ar, precisa de mais oxigênio e assim por diante. Então, o realismo, as coisas só existem se elas podem ser comprovadas. Então, isso surgiu o realismo. Por quê? Porque Deus não se vê. Então, Deus não pode ser comprovado. Então, é mais uma forma de negar a Deus. Então, eu nego a Deus pelo idealismo, eu nego a Deus pelo realismo. Só que daí o que nós fazemos? Nós, estamos racionais como somos, percebemos que nem tudo se joga fora. Porque o idealismo, ele até mesmo
ele aceita a fé. Ele aceita a fé, o mundo da fé, né? Então, diz que tudo que existe, então, por exemplo, nós trazemos para o idealismo. Então, as coisas perfeitas estão no mundo das ideias. Inclusive, se nós colocarmos a santidade, é algo, nós só temos uma ideia da santidade. Nós temos a ideia da santidade em Cristo Jesus. A onipotência de Deus é totalmente cabível no idealismo. Porque a onipotência, a onisciência de Deus só cabe na nossa ideia. Porque fisicamente nós não conseguimos imaginar isso. Da mesma forma, o realismo ele tem como nós trazermos para o cristianismo no seguinte sentido. Ele diz que tudo que existe é real, mesmo que não pode ser observado. Inclusive, eu posso afirmar, já que tudo aquilo que é real, eu posso afirmar que Deus é real e a espiritualidade é real, pois existe, mesmo apesar de não poderem ser percebidos. Então, percebam que o quê? Todos esses artifícios que são criados, essas ideologias, filosofias, todas elas é uma forma de fuga da existência de Deus. Mas nenhuma delas consegue realmente. Mesmo uma com o outro, sempre acaba por quê? Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Não tem como, por mais que você negue a existência de Deus. Para você negar a existência de Deus, você precisa primeiro dizer que Deus exista. Você negar a existência dele. Não tem como fugir de Deus. Tá? Mas só que mesmo assim, a história, ela começa, esse despontar do ateísmo, começa mais ou menos ali, no século XVI, no século XVII, começa com a Revolução Francesa. Nós temos ali Denis Diderot. Ele diz assim: o homem só será livre quando o último ditador houver sido estrangulado com as entranhas do último sacerdote. Nossa, cara, né? E imagine, esse cara estudou em um convento. Ele estudou, ele era para ser padre. Fez todos os estudos dele e no final ele despontou, porque ele estudou no seminário, ele estudou latim, estudou grego, e daí depois ele saiu do seminário. Quando terminou o seminário, na hora dele servir o sacerdócio, ele saiu para ser tradutor de livros da Revolução Francesa, e daí caiu na gandaia. Daí ficou mais fácil negar a existência de Deus do que tomar a realidade, porque a realidade da existência de Deus era muito pesada para ele. Como ele tinha todo o conhecimento, né, se baseou nas falhas da igreja da época para poder efetuar, para poder negar a existência de Deus. Assim como o Marquês de Sade, ele também diz lá que a religião é a fonte do despotismo. Despotismo seria o poder, né? Ele estava criticando, dizendo que a igreja em si usava a religião para ter poder. É interessante que esse Marquês de Sade, o sobrenome dele, Sade, ele é a raiz da palavra sadismo. Já ouviu falar? O sádico, né? Aquele que eles têm prazer na dor física ou moral de alguém na hora do ato sexual. Então, você imagina o que aquele camarada vai fazer. A traquinagem que o camarada fazia, né? Então, por isso, crer em Deus para ele era impossível. Porque aquilo que ele queria fazer era contrário à existência de Deus. Então, ele usava essa falta de crença para poder fazer aquilo que ele bem entendia. Tá? E ele influenciou toda uma época. Toda uma época foi influenciada. Eu cito esses dois aqui, mas só que nós podemos citar vários outros, né? Diversos filósofos ali, depois dos franceses, se levantam alguns filósofos alemães, principalmente,
muitos filósofos alemães ali, que fazem toda um levante na época, né? Aí nós temos ali, vamos falar lá tem lá o Kant, tem o David Hume também, e diversos outros aí, e todos eles, mas só que esses filósofos em si, o mais impressionante é o seguinte, como esse aqui que ficou bem famoso, né? Só falta vir as frases dele no todinho, porque ficou bem famoso qualquer se você vê o livrinho dele aí, né? Aí todo mundo gosta de ler o livro dele para se parecer um cara intelectual, né? É o limite, né? Como se Nietzsche fosse uma coisa boa de se ler. Mas esse cara, no fundo, eles usam essas frases dele para basear no ateísmo, mas esse cara ele não era ateu. Ele diz lá que ele nunca chegaria ao ateísmo, porque o ateísmo não faz sentido. Isso é o que ele diz. Ali até mesmo essa frase ficou famosa com o filme que teve há pouco tempo, né? Deus não está morto, né? Só que daí tem uma continuação. Mas considerando o estado em que se encontra a espécie humana, talvez ainda por um milênio existirão lutas em que se mostrará a sua sombra. Então ele estava, na verdade, Nietzsche, ele faz uma crítica ao Deus da época, tá? Ao Deus que era pregado pela igreja da época. Então, e também ele estava criticando que a sociedade moderna, ela tinha evoluído de tal forma que a sociedade moderna não fazia mais como a sociedade antiga. A sociedade anterior fazia assim, eu vou viajar amanhã, se Deus quiser. A sociedade moderna diz assim, eu vou viajar se eu tiver dinheiro. Eu vou viajar se a minha carteira deixar. Então eu já não preciso mais de Deus. Eu já tenho outro Deus. Que se chama minha carteira. Né? Daí então ele até formula lá a questão do super-homem. Super-homem é aquele que não precisa mais de Deus. Ele coloca Deus como sendo muletas, então o super-homem não precisa mais de Deus. Então ele pode ser um homem totalmente evoluído, ao qual ele vai fazer aquilo que é certo, sem precisar de Deus. Ele só não conseguiu explicar de onde que vem aquilo que é certo. Se Deus não existe, o que é certo e o que é errado? Não tem certo e errado. Mas o mais interessante foi que eu encontrei nos livros dele ali, porque um dos livros mais famosos dele lá vamos falar da Zaratustra, se não me engano, né? Não lembro bem certo qual que é, mas tem um outro livro lá dele que eu encontrei, A Oração ao Deus Desconhecido. E nós percebemos dessa oração que esse homem faz, tamanha era a crise existencial que ele tinha. Tanto é que aos 44 anos ele fica demente. As suas faculdades mentais não funcionam mais. Quem terminou de escrever muitos dos livros dele foi a irmã dele, porque ele ficou muito famoso para ganhar uma graninha. O cara ficou totalmente fiel. Mas preste atenção na oração que ele faz aqui. Ele diz assim: antes de prosseguir em meu caminho e lançar o meu olhar para frente, uma vez mais elevo, só, minhas mãos a ti, de quem eu fujo, a ti das profundezas de meu coração. Tenho dedicado altares festivos para que, em cada momento, tua voz me pudesse chamar. Sobre esses altares estão gravados em fogo palavras ao Deus desconhecido. Teu sou eu. Embora até o presente tenha me associado ao sacrilégio, teu sou eu. Não obstante os laços que me puxam para o abismo, mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a te servir. Eu quero te conhecer. Tu que me penetras na alma, a qual turbilhão invade a minha vida, tu, ó incompreensível, mas meu semelhante, quero te conhecer, quero servir só a ti. Então você imagina como que esse homem vivia, né? A ponto dele simplesmente ficar totalmente pinhão. Mas esse mundo realista, o realismo principalmente, que ele influencia nomes como Karl Marx, né, que faz lá o manifesto, né, para o capitalismo, também Darwin,
é influenciado, e junta todos esses numa sopa só, né, começa o ateísmo se envolver na política. Nós temos ali, em 1917, a Revolução Russa, né, onde o Estado ateu matou mais de 170 milhões de pessoas. E lá nós temos lá o Lenin, né? Diz que o Lenin foi o que matou pouca gente. Ele diz ali: o homem que se ocupa de louvar a Deus se suja na sua própria saliva. Achava que estava detonando, né? Já estava falando. E para vocês terem uma ideia, muitas vezes quando a gente vai debater ou falar com uma pessoa que quer colocar lógica na sua não crença, ele sempre começa a acusar: mas o cristianismo matou pessoas na Inquisição, né? A Inquisição espanhola, para vocês terem uma ideia, matou 132 mil pessoas em 350 anos. E aí você vê ali que o comunismo em si matou 170 milhões de pessoas. Só o Stalin ali, ele matou em torno de 42 milhões de pessoas. Só o Stalin. E dentre essas pessoas, muitos cristãos, porque o Estado ateu não permitia nenhum tipo de crença. E se você quisesse insistir em ter uma crença, então você era morto, você era perseguido. O Mao Tse-tung, que foi um outro general chinês, né, ele matou mais de 75 milhões